Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Às vezes a gente fica tão preocupado assim. Eu tô cuidando tão bem do meu filho, será que ele vai ser saudável para o resto da vida? Essa é a preocupação de toda mãe, de toda pai que ama muito seu filho. As principais doenças crônicas do adulto aconteceram na infância. Foi onde surgiu. Por isso, nós vamos conversar muito sobre esse assunto, que é um assunto atual e que quando a gente estuda e a gente fala e a gente conversa com um colega, a gente aprende e surgem novas ideias para que possam ser feitas várias estratégias em prol de saúde. Tá? Não adianta você viver 100 anos, mas doente. A gente quer que essa criança que está nascendo hoje viva 100 anos bem, passeando, conversando, alimentando pela boca. Então é isso que a gente quer, tá? Meu nome é Denise Brasileiro, eu sou pediatra, nutróloga e hoje estou aqui gravando esse episódio com meu amigo lá de Brasília. Chique demais, gente. Dr. Cristiano Nader, tá? Ele é pediatra, ele trabalha na clínica Mãe Coruja Pediátrica, é nutrólogo, pós-graduado em nutrologia funcional e também preceptor da residência médica há mais de 8 anos lá em Brasília. Cristiano, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito, só coisas interessantes. Oi, Denise. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. É uma honra poder estar aqui com você, dividindo essa mesa, nesse podcast, né, para a gente discutir um assunto tão importante que é justamente aí a prevenção de todas essas doenças, todos esses agravos aí de saúde que você mencionou, porque afinal o maior objetivo dos pais é justamente que os filhos sejam saudáveis pelo maior tempo possível, né? Então, agradeço imensamente o convite e estou aqui à sua disposição. Então, vou começar o nosso bate-papo já te perguntando: como que a gente pode orientar as famílias sobre a importância dessa instalação da microbiota intestinal logo ao nascer e nos primeiros anos de vida? Então, Denise, o importante aqui para a gente entender é que a microbiota ela é responsável pelo controle, pela modulação do funcionamento do nosso sistema imunológico e também tem funções importantes no nosso funcionamento metabólico. Ela é responsável por ajudar a absorção de vitaminas, de minerais, por produzir alguns neurotransmissores que vão ajudar o funcionamento neurológico, por produzir substâncias bioativas que vão ajudar o funcionamento do intestino, de secreções digestivas, enfim, várias funções. Então, é importante que a gente conheça quais são os fatores que alteram essa instalação da microbiota no início da vida, porque a gente sabe que desde que a criança nasce até os 3 anos, 2, 3 anos de idade, essa microbiota está se formando. Pensa então, por exemplo, numa planta que você acabou de plantar. À medida em que ela está crescendo, que tem aquele galho fraco, é o momento que você precisa mais cuidar dessa planta. Depois que ela atinge uma maturidade, que tem o caule grosso e forte, você pode, entre aspas, agredir mais essa planta, que ela está mais resiliente. Mas no início da vida dessa planta, qualquer agressão que você faça nela pode causar um estrago permanente, um estrago irreversível. Por isso que a gente tem que cuidar tão bem dessa nossa microbiota no início da vida.
Nossa, eu gostei dessa comparação aí que você fez na planta, muito legal mesmo. E eu percebo, Cristiano, que não são todos os profissionais, os pediatras ou os profissionais que trabalham com a gestante, a lactante e mais a criança, que têm essa preocupação com a microbiota intestinal. E eu que gosto muito de estudar, e você também que gosta de muito estudar, eu tenho certeza que hoje nada na medicina, nenhum raciocínio nosso passa sem envolver a microbiota. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança que faz uso de antibiótico nos primeiros 6 meses de vida, o impacto negativo nessa instalação dessas bactérias na microbiota intestinal pode levar à obesidade. Eu queria muito escutar a sua opinião sobre esse tema. Não, fantástico, Denise. É isso mesmo, né? A gente sabe que a nossa microbiota precisa estar bem equilibrada. No nosso intestino, a gente tem cerca aí de 100 trilhões de bactérias, tá, no nosso corpo, ao passo que a gente tem 30 trilhões de células 30 trilhões de células no nosso corpo e 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. Então, a gente tem muito mais bactérias do que células. Essas bactérias precisam estar em equilíbrio, como eu disse, para poder controlar a função metabólica. Vários estudos já foram feitos e eles evidenciam cada vez mais o impacto dos antibióticos na alteração de alguns filos dessa microbiota, por exemplo, aumentando o filo dos Firmicutes, e a gente sabe que o aumento do filo dos Firmicutes, ele ocasiona o que eles chamam de uma colheita melhor. Na verdade, o que acontece é o seguinte, as nossas bactérias, elas também precisam de energia vindo da nossa alimentação. Por isso que existem os carboidratos acessíveis à microbiota, que são as fibras alimentares, que vão promover uma melhor função dessa microbiota. Bom, à medida que você está usando antibiótico, você está gerando um crescimento maior de alguns filos mais patogênicos e matando filos que são mais comensais, que são protetores do nosso corpo. Essa mudança faz com que a microbiota comece a absorver mais energia e transfira essa energia para o organismo da pessoa. Então, é aquela história que a gente sempre fala, né? Poxa, eu não posso comer uma folha de alface que eu engordo. Eu engordo. Então, é essa questão. A sua microbiota, ela absorve muito mais energia do que a microbiota de uma outra pessoa. E provavelmente isso aconteceu por um desequilíbrio no início da vida, e dentre os fatores que causam desequilíbrio, o uso de antibiótico é um dos grandes fatores. O estilo de vida também, ele é um fator decisivo para essa instalação nos primeiros 2 a 3 anos de vida. Então, quando a criança faz 1 ano, a avó me procura e fala assim: ai, tô doida para dar coxinha, empadinha, suco, o bolo de chocolate, achocolatado no leite. Aí eu fico assim, ai. Porque ainda está em implantação dessa microbiota intestinal, que vai sofrer ao longo da vida, né? Quer dizer, o que fez de errado agora vai ficar errado para sempre. Como que a gente deve falar com essa família, Cristiano? Então, Denise, eu tento abordar eles da seguinte forma. Eu tento fazer uma analogia para que eles entendam a nossa função nesse planeta enquanto espécie. Então, da mesma forma que os passarinhos que viviam aí há milhares de anos atrás, eles continuam caçando insetos, minhoca, comendo sementes, o nosso corpo foi feito para consumir alimentos que a natureza provê para a gente. Então, a gente sabe que o ser humano está no planeta Terra há cerca de 300 mil anos atrás, e nesses 300 mil anos a gente vem sendo selecionado geneticamente para aproveitar melhor os alimentos que a natureza provê para a gente. Há mais ou menos 10 mil anos atrás, o ser humano começou
a plantar o próprio alimento. Ele começou a usar a agricultura. Nesse aspecto, ele já não precisava caçar tanto, já não precisava se exercitar tanto atrás do alimento. E há mais ou menos uns 100, 150 anos atrás, a gente teve a Revolução Industrial, que trouxe para a gente os alimentos industrializados. E com aquela promessa de oferecer praticidade, de oferecer conforto, né? E esses alimentos têm como característica uma duração maior de tempo de prateleira. Ou seja, eles precisam de algum aditivo para que eles não estraguem com tanta rapidez. Essa mudança levou a uma alteração na nossa microbiota, e essa alteração na nossa microbiota acaba por proporcionar várias das doenças crônicas, dentre elas a obesidade. Então eu digo para os meus pacientes, olha, esse mundo que a gente está vivendo, ele foi feito por Deus. E Deus, além de fazer esse mundo com lugar para qualquer gosto, então tem montanha, tem neve, tem deserto, tem planície, tem floresta, tem tudo que você quiser para morar. Deus também fez uma diversidade de alimentos para a gente poder consumir. Então tem frutas, legumes, verduras, cereais, castanhas, numa infinidade de tipos. Em última instância, o que está acontecendo? A gente está vivendo no mundo que Deus fez para a gente viver, mas a gente não está aceitando consumir do banquete que Ele está servindo para a gente. A gente está querendo comer uma comida que não foi feita para a nossa espécie. Então, a nossa espécie, ser humano, não foi feita para consumir aditivos, estabilizantes, corantes, acidulantes, conservantes em geral. Isso acaba por alterar a microbiota e proporcionar, ou seja, a sementinha que você está plantando para ter um problema no futuro. Fora o fato de que esses alimentos, por ter uma palatabilidade muito maior, você também vai desviar o apetite dessa criança, a preferência alimentar dela, para um alimento mais palatável, e ela vai deixar de consumir aquele alimento que a natureza fez para ela consumir e proporciona vários benefícios para ela, né? Então, eu tento enfatizar esse papel de que a gente precisa se enxergar enquanto espécie para comer o alimento que a nossa espécie foi feita para consumir. Ótimo. Nós não somos radicais, nem eu, nem um Cristiano. Mas realmente existem idades que a gente tem que ser um pouquinho mais radical. Porque essa criança, ela está aprendendo a comer. Ela está aprendendo a ter a oportunidade de experimentar diferentes sabores, diferentes texturas. E aí, se você oferece numa quantidade muito intensa esses alimentos hiperpalatáveis, provavelmente ela vai parar de comer fruta, ela vai parar de comer legumes. Porque para ela, nesse momento que ela quer brincar, ela não quer mastigar, comer para ela às vezes é uma perda de tempo, ela não está tendo momento para ela relacionar bem com a família numa refeição. A mãe não almoça em casa, o pai não almoça, não tem nenhuma refeição em família. Então, ela não conecta aquele alimento com coisas boas. Mas o alimento hiperpalatável, ultraprocessado, ela vai achar ok, vai liberar sensações boas no corpo dela, aí entra dopamina, 1000 coisas. E aí, isso é que vai ficar gravado na cabecinha dela. Nós não somos radicais, eu vou repetir. A gente não está dividindo alimento bom, alimento ruim. A gente tem que estar frisando que os padrões alimentares devem ser voltados realmente para o mais natural, comida de verdade possível. E nós, adultos, somos os responsáveis por oferecer esses ultraprocessados para os nossos filhos. Você concorda, Cristiano? Plenamente, Denise, plenamente. A gente não pode deixar de esquecer que nesse caminhar que a nossa espécie tem tido ao longo dos milhares de anos, o nosso cérebro ainda é um cérebro que está caçando comidas com alto teor de energia. Então, quando uma criança olha para um alimento, como você citou aí, uma coxinha, que é um alimento rico em carboidrato, rico em gordura, o cérebro dela pensa, nossa,
Isso aqui é um alimento mágico que eu vou consumir e eu não vou precisar caçar durante muito tempo. Então, ela vai preferir esse alimento. Então, entendam que esses milhares de anos que nós viemos evoluindo, ele nos preparou para que a gente pudesse caçar e obter o máximo de energia dos alimentos que a gente caça. Só que hoje em dia, a gente vive num mundo com uma oferta muito grande de calorias. Então, esse desequilíbrio entre o que o nosso cérebro está preparado e o que a gente está encontrando é o que vai levar à obesidade. E a criança, como depois de 1 ano de idade, o metabolismo dela voltado para o crescimento, ele diminui substancialmente, essa criança não vai querer comer grandes quantidades de comida. Eu percebo que muitos pais ficam preocupados com esse aspecto da criança e acabam oferecendo alimentos o que a criança deseja. Você sai de um estilo de alimentação responsivo para um estilo mais permissivo. E aí, ao permitir que a criança escolha o que ela vai comer, a gente dá margem para entrar um monte de alimento processado, ultraprocessado, hiperpalatável, muito rico em caloria, que vai acabar causando problema nessas crianças. Então, como a Denise disse, a gente não é radical. Existe um momento para a gente fazer essa introdução, ou para a gente permitir um pouco disso na vida da criança, porque a gente sabe que a criança precisa ter uma vida social, mas é igual o exemplo da árvore que eu dei, né? Enquanto essa árvore está crescendo, normalmente você coloca aquele tronquinho de madeira e amarra ela com arame para ela continuar frondosa. Depois que ela já está mais estruturada, aí você libera mais. É a mesma coisa com a criança. Nos primeiros 2, 3 anos de vida, a gente precisa controlar melhor essa dieta para que depois ela possa se expor, entre aspas, à agressão de comer um alimento ultraprocessado sem que ele cause o dano que causaria se ele tivesse comido com menos de 1 ano de idade, ou menos de 2 anos de idade. A gente está falando muito sobre obesidade como uma doença crônica. Mas a gente não pode esquecer das outras doenças crônicas que envolvem ansiedade, depressão, hipertensão arterial, diabetes. Então, até o próprio câncer está relacionado com alterações de microbiota intestinal. Então, é muito sério. Isso não é um podcast qualquer. É um podcast que está prevenindo doenças, que está te alertando com conhecimentos atuais que você deve conversar com o profissional que acompanha seu filho. Cristiano, você quer deixar um recadinho final? Gente, o recado que eu queria deixar para vocês é o seguinte: hoje em dia a gente sabe muito bem como a microbiota, como o início da vida está relacionado com a nossa longevidade e a nossa propensão a ter doenças. Cuidar das crianças nesse período da alimentação e do estilo de vida, né, tendo contato com a natureza, tendo contato com animais, se expondo ao sol, é fundamental para que eu crie diversidade microbiana nesse intestino. E isso vai gerar uma resiliência da criança às infecções e uma flexibilidade metabólica para que ela possa gerir melhor tudo que ela está se alimentando. Então, se você quer ter um filho saudável por muito tempo, se esforce para cuidar dele nesses primeiros 2 anos de vida, que isso vai garantir para ele que no futuro ele resista muito mais às agressões que o nosso meio ambiente moderno faz na nossa vida, e com certeza vocês vão colher frutos muito agradáveis, muito frondosos, quando o seu filho chegar ali aos 40, 50, às vezes até 60 anos, ainda sem precisar de nenhuma medicação de uso contínuo. Então, as nossas crianças são, um clichê, mas nossas crianças são o nosso futuro, e esse futuro é moldado até os 2, 3 anos de idade. Então, nós pais devemos assumir essa responsabilidade de cuidar das crianças nesse período, para que elas possam crescer e ser plenamente capazes em todas as suas faculdades.
Nossa, muito obrigado. Que papo. Queria ficar conversando aqui sem parar. Eu vou te convidar outras vezes, viu, Cristiano? Você vem aqui conversar com a gente. Chegamos ao fim do nosso podcast Bicho Papinha. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco no bichopapinha.pod. Eu não posso deixar de agradecer o nosso patrocinador, Coles, da MS. Muito obrigada por proporcionar toda essa gravação para gente, levando informações de qualidade para você. Muito obrigado, um grande abraço.